irmãos, graça e paz a todos. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, por estarmos na sua casa, por os irmãos que nos assistem estão em suas casas, ouvindo a palavra, e nós estamos aqui no templo reunidos para adorarmos ao Senhor e ouvirmos também a sua maravilhosa palavra, né, que nos edifica. A palavra de Deus nos transforma, nos edifica, nos fortalece, nos consola, nos conforta, nos dá vida espiritual. E nós vamos concluir o estudo que iniciamos no domingo passado. Estamos falando sobre as ações poderosas e maravilhosas do Espírito Santo. E o texto está em Romanos 8, de 1 a 17, e depois os versículos 26 e 27. Leiamos a palavra do Senhor. Romanos 8, de 1 a 17, depois os versículos 26 e 27. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas
o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, meus queridos irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e compreendemos a palavra de Deus, então essa palavra, ela toca em nosso coração. Certamente, Deus nos abençoará na continuação desse estudo, onde estamos falando sobre as ações poderosas e maravilhosas do Espírito Santo. De fato, a ação do Espírito Santo em nossa vida é algo poderoso, é algo maravilhoso, que nos dá a capacidade de vivermos para Deus. Nós não temos capacidade de pregar a palavra de Deus, nós não temos força suficiente de evangelizarmos alguém, nós não temos capacidade, graça para vivermos a vida cristã, se não fosse o poder do Espírito Santo em nossa vida. Pois o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos dá poder, como diz a Escritura em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Somos testemunhas de Cristo, temos graça para falar de Cristo, não porque somos melhores do que outras pessoas, somos iguais. A diferença é a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo em nossa vida. Nós falamos do ponto 1, que o Espírito aponta para Cristo. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Cristo. E dos versículos de 1 a 4 de Romanos, vai falar, né, sobre a pessoa de Jesus. A pessoa de Cristo Jesus. Fala da vida dominada pelo Espírito. Esta vida é uma vida centrada em Cristo. Nós falamos também do ponto 2, que o Espírito Santo nos leva a pensarmos com a mente de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele atua em nosso coração para que tenhamos prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Outrora, eu não tinha nenhum prazer na Bíblia, na oração, nem sabia quem era o Espírito Santo, quando não conhecia Cristo. Quando antes de nascer para Deus, de passar pelo novo nascimento, não sabia de nada, sabia apenas que Deus existia, mas não conhecia nada sobre Deus. Assim é todo aquele que ainda não nasceu do Espírito Santo de Deus. Não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem intimidade com o Senhor, com Cristo, não conhece as profundezas de Deus. Falamos que o Espírito Santo nos leva a pensarmos com a mente de Deus. E Deus vai trabalhar em nós para que a nossa mente seja dominada pelo Espírito Santo. Nós ainda pensamos aquilo que não é bom. Nós ainda pensamos em coisas que não agradam a Deus. Nós ainda fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração, no meu coração, para que nos tornemos pessoas semelhantes a Jesus. Essa é uma obra do Espírito Santo. Terceiro ponto, falamos também, estou dando apenas uma pincelada para que os irmãos possam entender, que estão assistindo agora pela primeira vez, mas já falamos sobre isso. Falamos que o Espírito Santo nos ajuda a mortificarmos as práticas carnais. Aquilo que acabei de falar está no versículo 13 e no versículo 11 de Romanos. O Espírito Santo de Deus, ele age em nossas vidas para que
tudo aquilo que não agrada a Deus, as práticas carnais, práticas erradas, que não são aprovadas por Deus, que entristece o Espírito Santo, como está escrito em Efésios 4, 30 e 31. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que há em vocês. A Bíblia fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Isso é muito importante, maravilhoso. A sua vida é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, em nosso corpo carnal, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo, ele é o selo de que pertencemos a Ele. Por isso que a nossa vida começa a mudar. Porque o Espírito de Deus, como diz, é um Espírito, é santo. Deus é santo. Por isso que nos constrangemos, que ficamos tristes quando pecamos, quando erramos, quando fazemos qualquer coisa que não agrada a Deus. A nossa consciência, nos incomoda, porque Deus se entristece. Ele está dentro de nós. Ele está em nossa vida. É o que está escrito na palavra de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, que recebe Jesus como Senhor de sua vida, passa a receber, é marcado, recebe o selo do Espírito Santo. Coloque para nós Efésios 1, 13 e 14. Acompanhe aí em sua Bíblia, em sua casa. Veja, se você não pode ler agora, mas acompanhe. Marque aí, depois você lê. Olha o que é que diz a Escritura, Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da glória de Deus. Ele é a garantia da nossa herança, herança da salvação, tudo aquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo é o selo, é o penhor, como tem em outras versões, a garantia da nossa herança, de que nós de fato pertencemos a Deus. Uma vida marcada pelo Espírito Santo de Deus não pode ser igual, não pode permanecer igual. Uma vida marcada pelo Espírito Santo de Deus será uma vida transformada a cada dia. Mesmo que você erre, caia, mas Deus vai tratar com você. A Bíblia diz que Deus corrige, Ele disciplina todo aquele que Ele recebe como filho. Todo aquele que se rende a Cristo, Deus começa a tratar da nossa vida, começa a trabalhar em nosso coração, porque o plano de Deus é a nossa transformação, a nossa santificação, e isso é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito, quarto ponto, agora vamos iniciar agora, vamos dar continuidade. O Espírito Santo, Espírito de Deus, no versículo 14, acompanhe com a sua Bíblia, Romanos 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. O Espírito, ele nos guia em toda a verdade. É uma obra poderosa e maravilhosa. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas falam, eu não leio a Bíblia e não entendo nada. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele nos guia, nos ensina a verdade de Deus, nos faz compreender a palavra de Deus. Você precisa fazer o que está em Efésios 1. Efésios 1, 13 e 14. Crê no Evangelho da verdade. Em outras palavras, crê em Jesus. Porque Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele autoriza
o Espírito Santo vir ou ir sobre aqueles que creram nele. Alguém só pode receber o Espírito Santo de Deus quando crê em Jesus. É o que está escrito. Aí você vai começar a entender a palavra de Deus. Você vai começar a compreender a vontade de Deus. Você vai começar a orar, ler a Bíblia, ter desejo para conhecer mais de Deus. E aí você vai crescer em uma vida guiada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Coloque para nós também João, Evangelho de João 16, 13. Evangelho de João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. O Espírito nos guiará. Aqui estava falando antes da vinda do Espírito. Cristo estava falando, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida guiada, é uma vida segura, é uma vida tranquila. Não porque não tem problemas, mas porque tem a paz de Jesus, porque tem a certeza de que Cristo está no controle da sua vida. Por isso que é uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida de paz. Muitas pessoas estão angustiadas, estão com medo, inseguras, porque você precisa confiar mais no Espírito Santo de Deus. Precisa confiar em Cristo. Precisa descansar em Cristo. Nós ficamos com medo, ansiosos, porque nós somos humanos também. Somos seres humanos, faz parte da nossa humanidade. Mas viver assim não faz parte da vida de Deus. Busque ajuda. Se for preciso, busque um tratamento também. Um tratamento com os profissionais da saúde. Confie, claro, primeiramente em Deus. Mas nós devemos buscar ajuda todas as vezes que forem necessário. Nós vivemos em um tempo de muito medo, de muitas angústias. E iremos precisar confiar ainda mais em Cristo. E buscarmos ajuda dos especialistas. Jesus tratou com os seus discípulos de forma extraordinária. E ele usa a quem ele quer. E ele usa a quem ele concede a capacidade para nos abençoar também. O Espírito nos guia em toda a verdade. John Stott vai falar que do começo ao fim da nossa vida cristã, somos dependentes da obra do Espírito Santo. Desde o momento de que você nasce de novo, nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada que permaneça para a vida eterna, se não for pela condução do Espírito Santo de Deus. Gostaria de ver com os irmãos alguns textos que falam sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, para vermos como nós precisamos buscar mais uma vida cheia do Espírito Santo, como está em Efésios, capítulo, bote para nós, irmão, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 a 33.
vejamos Cristo sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, Jesus. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista dá testemunho de Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, conforme Efésios 1, 13 e 14. Ele autoriza o Espírito Santo, somos selados. Ainda Lucas 4, olha como a Escritura fala sobre Jesus. Lucas 4, 14 a 19. Versículo 14 a 19. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Aí Cristo lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Como ser humano, ele precisava. E nos deu esse exemplo de que homem nenhum pode fazer a obra de Deus na sua força, se não for conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Vejamos agora alguns textos também que fala do Espírito Santo na vida dos primeiros discípulos. Atos 4:8, depois o versículo 12, depois os versículos 18 a 22, e depois 29 a 31, de Atos capítulo 4. O 8 diz assim, depois o 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículos 18 a 22. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo perdendo espaço, e eles queriam mandar prender os apóstolos, mas não podiam fazer, porque o povo estava maravilhado pela obra de Deus. Vejamos a continuidade. Aí eles vão para casa,
e oram a Deus desta forma: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vejam aí que coisa maravilhosa. É uma ação extraordinária, maravilhosa do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, ou para que isso pudesse acontecer, aqueles discípulos, irmãos, eles estavam orando. Eles estavam unidos em um só coração. Eles tinham um temor de Deus, grande temor. Eles tinham uma vida tão íntima com Deus, tão pura, que Deus fez isso. Deus usou aquele povo para pregar a sua palavra em todo o mundo daquela época. Deus levantou Pedro, João, os apóstolos, depois levantou Paulo e continuou levantando pessoas, homens e mulheres, para anunciar a sua palavra. Nós estamos bem longe dos primeiros discípulos. Quando falo nós, me refiro a toda a igreja, a todo mundo. São poucas pessoas que estão vivendo como os primeiros discípulos viveram. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida, que o Senhor venha nos despertar para buscarmos mais a Ele, para estarmos mais próximos de Deus. Uma vida marcada pelo Espírito Santo, ou essa ação maravilhosa do Espírito Santo, como fala nos versículos 15 a 16, versículos 15 a 16, nos proporciona a adoção de filhos. O Espírito Santo age em nós, por meio dessa obra extraordinária de Deus, e nos proporciona a adoção de filhos. E esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Acompanhe, versículo 15, diz assim, de Romanos 8, né? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Cristo é o Filho de Deus por natureza. Nós somos filhos por adoção. Nos tornamos filhos quando cremos em Jesus e nos rendemos ao senhorio de Cristo. Aí Deus nos adota também como filhos espirituais. Podemos compreender que todos somos filhos de Deus de forma humana, carnal, como as pessoas falam. Nós todos somos filhos, humanamente falando. Mas o que importa para Deus é o nascimento espiritual, porque o homem se corrompeu. Toda a natureza, toda a humanidade se corrompeu. Ficou longe de Deus, separada de Deus, ignorou a Deus, como fala Paulo, de tal forma que se tornaram inimigos de Deus. Como é que o homem é inimigo de Deus? Mas é o que a Escritura fala, porque o homem faz tudo aquilo que Deus não aprova. Geralmente as pessoas, quando estão cheias de ódio, de ira, de raiva, não tem como fazer o que Deus aprova.
então se tornam inimigas de Deus. Mas Deus teve um plano maravilhoso, extraordinário, um plano de salvar a humanidade. E Deus planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo, ele aplica essa obra de salvação em minha vida, na sua vida. Somente o Espírito Santo para aplicar a ação, é a ação do Espírito Santo de Deus. Cristo cumpriu cabalmente a sua missão, morrendo na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, ele foi à cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Jesus morreu por você para lhe salvar, mas a única forma é se rendendo a Cristo, e a única forma é se sujeitando ao toque do Espírito Santo, porque a Escritura fala que o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra do Espírito Santo, e você deve se render a Jesus e permitir que Cristo seja o Senhor da sua vida. Como está escrito, não dá tempo para lermos os textos, mas está escrito no versículo 23 de Romanos 8, fala que, e não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, as primeiras ações do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já temos a adoção de filhos, mas ele fala de estarmos com Deus no céu, de estarmos com o Senhor. Vai falar também em Gálatas, capítulo 4, de 4 a 7. Coloque para nós esse texto de Gálatas 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Mas se você, assim, você já não é mais escravo do pecado, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus faz essa obra maravilhosa de nos tornarmos filhos de Deus. Como nos tornamos filhos de Deus? João 1, 11 e 13. Como alguém se torna filho de Deus? Olha, o texto diz: Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os quais, o 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, do Espírito de Deus. O novo nascimento é uma obra de Deus, é um nascimento espiritual, como Cristo falou no Evangelho de João. Não vamos ler agora, mas João 3, até o versículo 7, fala com Nicodemos: importa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, falando para o carcereiro, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, em Atos 16, 30 e 31, aquele homem pergunta: que farei para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Basta crer em Jesus. A única forma de nascermos de novo é quando nós cremos em Jesus de todo o nosso coração. Cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, e você nasce de novo. Deus faz uma obra maravilhosa que você não consegue explicar,
você só consegue viver e provar. Não tem como explicar na sua totalidade. Você vai dizer, é algo maravilhoso. É uma paz que não tem como explicar. Tem que ser provada, tem que ser vivida. Para concluirmos, irmãos, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele nos ajuda, como está no versículo 26 de Romanos 8 e 27. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Como o Espírito Santo nos ajuda? Intercedendo por nós. Ele intercede por nós. Quando você não está aguentando mais caminhar, quando você não está mais aguentando, e você não sabe nem o que fazer, o Espírito Santo intercede por você. E a Bíblia diz que nem só o Espírito Santo, mas Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Que coisa maravilhosa. É por isso que nós estamos de pé, buscando a Deus, porque é uma obra de Deus, não é uma obra de homem. O homem não pode servir a Deus sozinho. Como Paulo fala em Efésios 1:6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completar até a vinda de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Espírito Santo nos ajuda, não só intercedendo por nós, mas o Espírito Santo nos ajuda enviando os seus servos para nos ajudar. O Espírito enviou Pedro para pregar a Cornélio, enviou Ananias para orar por Paulo. Em Atos capítulo 9 e versículo 10, não dá para ler, mas você pode ler depois, 10, Atos 9, 10 a 17, o Espírito Santo usou Ananias para orar por Paulo. E Ananias estava com medo. Senhor, esse homem, ele persegue a igreja. O Senhor quer que eu ore por ele? Aí Deus fala, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele vai levar a minha palavra aos reis, às autoridades, aos gentios. A obra de Deus é extraordinária, meus irmãos. É maravilhosa. O Espírito Santo, ele nos ajuda quando fala que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Significa, é uma metáfora que, quando fala que ele nos assiste ou nos ajuda, significa que é um ajudante que sustenta o peso em cooperação com o portador, pegando na outra extremidade da carga. Novo comentário da Bíblia. Então, quando fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, ou nos assiste, ele de fato nos ajuda a carregarmos a carga, a vivermos a vida cristã. Nos concede graça, quando o apóstolo Pedro fala que o Espírito Santo repousa sobre a igreja, sobre o servo de Deus, nos sofrimentos, nas lutas, na dificuldade. O Espírito da glória repousa sobre nós, nos concede graça e força. Feche seus olhos nesse momento. Ore a Deus, se você deseja o Espírito Santo na sua vida, se você deseja o céu, se você deseja nascer de novo, então confie a sua vida nas mãos de Jesus. A igreja não pode salvar. Nenhuma igreja pode salvar. A igreja, o dever da igreja é ensinar sobre a salvação. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. Quando ele fala em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus, vai ao Pai, se não for por Jesus. Então confie a sua vida nas mãos de Jesus, e Ele vai lhe conceder a promessa do Espírito Santo, e Ele vai lhe selar, e você terá uma nova vida, e você irá de fato agradar a Deus.